Muito boa noite. Então, vamos resolver esse exercício que é referente um gás ideal sobre uma transformação de A para B, como mostra o gráfico abaixo, sabendo que a temperatura em A era de 27 graus Celsius. Qual é a temperatura no estado B? Então nós temos esse gráfico em que nós temos aí a pressão em função do volume em que sai do ponto A para o ponto B. Então eles querem determinar qual é a temperatura no ponto B. Nós temos aí a variação dos volumes, assim como a variação das respectivas pressões. Para resolver esse exercício, nós temos o gráfico, devemos fazer a leitura do gráfico num estado em que, vamos ver a leitura do gráfico aí, o nosso gráfico tem da pressão, a variação da pressão, a variação do volume, em que sai do ponto A para o ponto B. Então nós já queremos aqui o valor da temperatura no ponto B. Então nós teremos aí a temperatura no ponto A e depois teremos a temperatura no ponto A, nós teremos a pressão no ponto A, que a pressão no ponto A é igual a 30 Newton por metros quadrados. E depois teremos o volume no ponto A, o volume no ponto A é de 20 centímetros quadrados. E depois teremos aí até mesmo a temperatura também no ponto A, que é de 27 graus Celsius, que igual corresponde a 300 Kelvin. Corresponde a 300 Kelvin. Então, a temperatura aí corresponde minimamente a 300 Kelvin. Então, nós queremos aqui a temperatura no ponto B. Então, a temperatura no ponto B, então, é o que nós pretendemos resolver. No ponto B, a temperatura no ponto B corresponde a uma pressão de 10. Pressão no ponto B é igual a 10. Depois teremos aí o volume no ponto B é igual a 40. Depois nós teremos também a temperatura. Quer saber a temperatura no ponto B, é que não se sabe o valor da temperatura no ponto B. Não se percebe o valor da temperatura no ponto B. Olhando na verificação dos dados, nós teremos aí todos os dados formulados desta margem. Então devemos formar os dados desta margem, que nós teremos da pressão de A, volume de A, temperatura de A, temperatura de B, volume de B, e aqui por fim nós queremos a temperatura de B, que é o nosso problema. Então nós teremos aí a equação geral do gás no reservatório A e no reservatório B, quer dizer, no ponto A e no ponto B. Então temos aí a equação geral dos gases em que todo o parâmetro está a variar. Então vamos substituindo aqui, temos a pressão vezes o volume sobre a temperatura, a pressão vezes o volume, queremos a temperatura 2. Então, dali nós podemos vir por aqui, em que vamos dizer aí que a pressão multiplicando 30 vezes 20, nós teremos 600 a dividir por 300, teremos 400 a dividir por temperatura 2. Isolando esse processo, nós dividimos aqui, igual a 2, 400 por temperatura 2. E daí seguimos para o procedimento que a temperatura, isolando esse princípio, vamos ver que a temperatura é igual a 200 Kelvin. Então, que nós temos um processo em que mesmo nos é dado o valor da pressão, em que todos os parâmetros variam, então nós devemos olhar muito mais naquilo que é o valor da temperatura, em que todos os parâmetros dos estados forem a variar. Nós teremos como valor da temperatura absoluta, que é de 200 Kelvin. Paramos por aqui. Peço que deixe seu like e ajude o canal a crescer. Até mais um dia.